gente tem uma coisa chamada ramificação. Mas o que faz ser uma ramificação? Então, a ramificação, primeiro, está tanto presente nos compostos cíclicos, né, ou seja, nos compostos fechados, ou também nas cadeias carbônicas que são abertas. Por exemplo, aqui fica fácil de identificar o que é uma ramificação, porque aqui a gente tem um ciclo e o que sobra é esse CH3. Então, esse CH3 é a ramificação, né? Aqui nesse composto, a gente tem que definir primeiro quem é a cadeia principal, ou seja, quem é a cadeia com maior átomos de carbono. Então, a gente vai começar a contar. Pode ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ou seja, não importa como que eu conte, sempre vai ter quatro carbonos, né? Então, o que eu faço? Eu vou considerar 1, 2, 3, 4, essa aqui como a minha cadeia principal, e vou considerar que esse CH3 e esse CH3 são as ramificações, né? Então, esses dois aqui são ramificações. Então, sempre que eu estiver trabalhando com ramificação, eu sempre tenho que identificar quem é a cadeia principal e quem é a ramificação, né? Então, a ramificação vai ter um prefixo que vai seguir a regrinha, né? 1 carbono é mesh, 2 carbonos é ester, 3 carbonos é prop, 4 carbonos é but, 5 carbonos é pent, e assim sucessivamente, mais um prefixo il. Então, vai ser metil, etil, propil, butil, pentil, hexil, eptil, octil e nonil, né? Além dessas cadeias, né? Dessas ramificações, tem outras ramificações também. E elas têm um nome específico, como é o caso do S-propil ou isopropil. Por que S? Esse S está relacionado ao carbono. Esse carbono aqui é o que? Vamos lá. Vamos classificar esse carbono. Ele faz uma, duas ligações carbono-carbono, né? Com carbonos diferentes. Então, ele é um carbono que? Secundário. Então, esse S significa que é um sec, ou seja, que ele é um carbono secundário. E quantos carbonos tem? 1, 2, 3, né? 3, prefixo para 3 é próprio, né? 3 carbonos próprios. Então, por isso que ele é um sec propil. Ou isobutil, porque essa parte e essa parte são iguais, por isso que é um isopropil. Esse aqui é chamado de sec-butil. Vamos entender por quê? Aqui é o que? Um carbono, o quê? E faz uma, duas, né? Ou seja, ele é um carbono secundário. Então, é S de secundário. Só que quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Qual é o prefixo para 4? But. Ou se não posso contar, met, ed, prop, but. Então, é o que? Sec-butil. Esse carbono aqui, ele é o quê? Ele faz uma ligação com carbono, outra ligação com carbono e outra ligação com carbono. Então, ele é um carbono terciário. Então, esse T indica que ele é um terciário, né? E quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Qual o prefixo para 4? But, né? Ou se não, eu posso contar met, ed, prop, but. Então, é um T-butil por conta disso. Então, a escolha da cadeia principal vai depender se possui grupo funcional, se engloba o maior número de insaturações e possui a sequência mais longa de átomos de carbono ligados entre si, né? Então, como que eu dou o nome desse composto seguindo todas essas regras? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o que? Definir a cadeia principal. Então, eu posso definir a cadeia principal como 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Só que o que diferencia dessa cadeia para as demais, né? Ou dessa para as demais, ou dessa para as demais? Primeira coisa, se a gente reparar, essa forma, A2 e A3, vamos procurar semelhanças. Aqui eu teria o quê? Um CH2 e CH3, um CH3 e um CH3, que seriam as minhas ramificações. Aqui eu tenho um CH3
um CH2, CH3, ou seja, um etil. E aqui eu tenho um outro metil, né, um CH3. Então, essas duas cadeias, 2 e 3, são as mesmas, né? A diferença é que o 1 eu comecei por esse daqui, e aqui o 1 foi esse carbono daqui de cima, né? Aqui eu tenho o quê? Eu tenho apenas esse grupo aqui, isopropil, e o metil. Aqui eu tenho ramificações diferenciadas, né? Então, é esse 2 e 3 que vai dar ser, né, a minha cadeia principal. Cabe a mim escolher se eu quero trabalhar com a 2 ou com a 3. Caso eu escolha a número 1, a número 2, eu vou ter o quê? Quais são as minhas ramificações? 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2, né, eu tenho um grupo chamado metil, porque é um carbono, né? No terceiro carbono, eu tenho um grupo MET-ET, um grupo chamado de etil. E no quarto carbono, eu tenho outro metil. Então, além de saber nomear, eu tenho que dizer aonde estão as minhas ramificações, porque ela pode estar em qualquer lugar da cadeia. Então, aqui eu tenho um 3-etil, 2, 4 dimetil, né? 2, 4 dimetil, 1, 3-etil. E qual é o nome da minha cadeia principal? Quantos átomos de carbono eu tenho na minha cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5. Então, MET, ET, PROP, BUT, PENT. Então, é PENT, né? Tenho duplas ou triplas? Não. Então, qual é o infixo para ligações simples? AN. E o OR, né? Então, é 2, 4 dimetil, 3-etil pentano. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver, né, ao meu composto, para nomear, é definir quem é a cadeia principal e quem é a ramificação. Aqui, esse composto, eu tenho 1, 2, 3, né? Ou se não, 1, 2, 3. Né? Isso depende. Aqui, 1, 2, 3. Então, tanto faz eu começar a contar por aqui, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, porque eu tenho um grupo metil aqui, né? Porque aqui é um CH3. Então, o nome dele, eu vou colocar o nome metil, que é do carbono. Cadeia principal, 1, 2, 3. Qual é o prefixo para 3? Prop. MET, ET, PROP. PROP. Tem ligações duplas, triplas? Não, só tem ligações simples. Então, é AN. E o O, então, é metilpropano. Esse aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou se não, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a minha cadeia principal é essa aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E nesse terceiro carbono, né, eu tenho uma metila, né, um metil. Então, vai ser 3-metil. Ó, MET, ET, PROP, BUT, PENT, PENT. Tem ligações, o quê? Simples, então é AN e O. Aqui, nesse composto, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Seria a primeira opção. A outra opção seria 1, 2, 3, 4, 5. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Então, eu vou ter que escolher quem tem maior número de carbonos. No caso, essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eu falo que no terceiro carbono eu tenho o quê? Uma metila. 1, 2, 3, 4. Então, no 3 e 4 eu tenho um grupo metil. Então, é 3, 4 de metil. MET, ET, PROP, BUT, PENT, EX. Só ligações simples. Então, é AN e O. É 3, 4 de metilhexano. E outro composto, né, ramificado, né, é esse aqui. É um ciclo, aonde a gente tem ligações duplas e uma ramificação, que é essa aqui, o CH3. Então, como que eu dou o nome? A preferência sempre vai ser para as ligações duplas. Então, aqui é o meu carbono número 1. Então, é 1, 2, 3. Então, no carbono 3, eu tenho um metil.
Qual é um composto ciclo? Então, é ciclo, met, et, prop, but, pent, ex, ciclo, ex. Uma ligação dupla no carbono, né? Ex. E o O, porque é o sufixo que a gente está utilizando, né? E é isso. Então, a aula de hoje foi sobre cadeias carbônicas, definimos a quantidade de ligações que o carbono faz, que são 4, e que pode ser diferenciada, ser simples, dupla, tripla. A gente viu as cadeias carbônicas, classificação das cadeias carbônicas, classificação dos carbonos. A gente viu nomenclatura dessas cadeias carbônicas, né? E a gente definiu que era ramificação e também como se dá o nome dessas ramificações na aula de hoje.